Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Eu lhe apresento Desabrochar de um fluxo de consciência de um ser humano que vive aí, que tem 2 décadas e está entre ver o seu próprio passado e entre projetar o seu próprio futuro em expectativas que podem ser lapidadas pela própria realidade. Esse meu tom prosaico, esse meu tom de prosa, é apenas uma das pétalas em desdobramento, em telpneustia. E talvez essa sedosa flor seja só um manto onde existe um núcleo que é o próprio ser, sendo revestido por outra coisa que não é o próprio ser. E nós, na sociedade, na Na manifestação da autopoiesis e da eusocialidade, vemos que existe um desequilíbrio entre todos, porque a gente vive numa alienação completa do próprio ser. A gente não consegue sincronizar com o self, com o eu mais profundo. A gente não consegue saber quem a gente é, porque a gente está soterrado de luxúria e materialidade e coisas e vanidades espúrias. Mas eu também tenho autoconsciência do meu próprio discurso. Uma digressão que eu faço é que o meu discurso está bem hermético, ele está bem meticuloso, prestando atenção nos detalhes. Isso não é comum, mas agora eu vou me tornar mais informal. Esses 2 minutos do começo foi para eu mostrar que existem 2 formas de se comunicar. Não, existem várias, na verdade. Só que tem 2 principais, né? Tem uma que é mais formal, que é mais polida, e tem uma que é mais informal e menos polida, por sua vez, né? Diametralmente oposto. Mas as duas se interligam. Dá para você sincronizar com uma forma mais autêntica e mais li libertária, entre aspas, não libertária de política e nem do livre-arbítrio daquela discussão. Mas tem uma forma menos autêntica de você se comunicar. E tipo assim, dá pra você ser polido e autêntico ao mesmo tempo, e dá pra você não ser tão polido e autêntico ao mesmo tempo. Só que o inverso também pode ser verdadeiro. De não ser polido e não ser autêntico quando você quer a aprovação de um grupo, ou quando você é polido e você ainda assim quer a aprovação de um grupo, você se torna inautêntico porque você quer dissolver o seu eu dentro desse grupo maior, na massa, na psicologia da massa e tal. Você se torna menos eu do que é possível. Quando você tenta imitar demasiadamente o que os outros fazem, o que os outros pensam. Eu saí de um emprego, eu fiquei 15 dias trabalhando, tipo assim, teve o sábado e o domingo, mas só os dias trabalhados foram 15 dias. O outro que eu trabalhei foram 20 dias e agora eu tô indo pro meu emprego definitivo, que é uma faculdade, onde eu pretendo ficar por muitos anos, fazer várias faculdades. Eu queria fazer psicologia e neurociência, mas tipo, eu pretendo fazer filosofia ou física antes. Eu vou escolher entre as duas, porque a minha área de atuação vai ser a psicologia e depois eu vou fazer um pós-doutorado em neurociência. Depois eu pago. Eu não sei se vai. É porque tem bolsa nessa faculdade, mas eu não sei se essas faculdades muito é, sofisticadas e rigorosas têm essa bolsa aí. Eu não consigo me ver como uma pessoa normal, com aspirações normais, com desejos humanos normais. Eu não me considero tanto um ser humano assim como as outras pessoas me consideram. Eu não sinto, eu não sinto necessariamente uma atração por homens ou por mulheres. Eu não, sei lá, ou por trans. Eu já senti isso, mas não,
eu acho que eu passei por algumas coisas que o meu intelecto agora barrou isso. Eu não, tipo assim, eu me masturbo só por causa médica, de tipo, pra não acumular, não sentir dor, sei lá. E, tipo assim, mas não que eu deseje isso. Quando eu tô fazendo o ato, eu não tô sentindo necessariamente prazer. Eu acho que é normal de quem às vezes se masturba demais. Mas, tipo assim, às vezes que eu transei também eu não senti muito alguma coisa. Talvez eu nasci quebrado, alguma coisa assim. Eu tentei me relacionar com algumas mulheres, não deu certo e, tipo, tô. É porque cada ser é muito contingente na minha vida. É como se eu fosse uma célula, o núcleo de uma célula, a parte principal dela, e as outras pessoas fossem, tipo, outras partes da célula, ou, tipo assim, partes irrelevantes, onde a célula vai trocando todos aqueles mecanismos irrelevantes, pode ser substituível, só que o cerne principal, a morfologia dela se mantém independente das pessoas contingentes que a rodeiam. Eu sei, eu não me apego às pessoas do meu trabalho, eu não faço isso porque não faz sentido se apegar às pessoas, isso é meio maquiavélico. Eu saí do emprego onde eu estava, o meu tio me indicou para esse trabalho que eu vou trabalhar numa faculdade. Tipo assim, ele me deu a certeza dele que eu vou ser contratado, mas eu ainda não tenho essa certeza. Ele viu que eu tô na lista para ser chamado, mas eu penso, se existe uma lista, pode ser que eles não me chamem e chamem outras pessoas. Isso é complicado, né? Mas ele fez a líder, a chefe lá, falar com o cara que me ligou. Só que o chefe, acho que viu a minha foto de perfil, que tava a foto de um filme, tava uma mulher e a foto de um filme preto e branco. O nome do filme é Aprendiz de Alfaiate. O final é tipo assim, o plot twist do filme é ele ser real. Tipo assim, as pessoas, os dois não ficam no final. E essa é a parte mais real, porque isso acontece muito na vida real. Nem sempre as pessoas ficam no final. E sempre não tem um final definitivo de Felizes para Sempre como o Hollywood vendeu para as pessoas. Esse fluxo de consciência, ele funciona como o cérebro funciona. Existe um emaranhado de células e não existe um começo e um fim, não existe um neurônio A que liga com o neurônio B e que liga com o neurônio C. Às vezes o neurônio Z pode ligar com o neurônio B e assim formar uma rede emaranhada, entremeada de sem necessariamente que uma causa e efeito aconteça. O seu próprio cérebro é um emaranhado, é um labirinto que ele já tem possibilidades, a energia fluindo sobre ele, as frequências, já é o que a gente projeta de potencialidades para o futuro ou para o passado. O meu problema é que eu não consigo ser normal e que eu não consigo ter um papo sobre o dia, sobre a noite, sobre pessoas. Eu só consigo pensar sobre coisas complexas que necessariamente as pessoas tendem a fugir. Eu não sei por que elas tendem. Talvez seja alguma forma do ser, do puro ser, experimentar coisas que ele não experimentaria tendo consciência dele mesmo. E eu tendo consciência do puro ser também é uma forma dele experienciar ele mesmo de uma perspectiva particular, sendo que ele é um universal indiferenciado. Deus não é pessoal ou impessoal. Ele transcende essa dicotomia. Ele está fora do tempo e está fora do espaço. Não tem como se referir a ele. É uma coisa impronunciável, inefável. É uma coisa que está fora das leis da causalidade. Porque se algo
Como que a matéria causaria ela mesma? Ela não pode ser causa sui. Tudo que está dentro do espaço e do tempo está sujeito às leis da causalidade. Toda causa tem um efeito. E não pode algo nele mesmo estar autocontido. Não dá para dizer que as flutuações quânticas geraram a matéria e o Big Bang. Porque algo que surgiu do nada expandiria infinitamente? Não faz nenhum sentido. E porque algo existiria infinitamente, pressupondo o tempo? Por que não algo estar fora do espaço e do tempo causar o espaço e o tempo? Além dessa sucessão, dessa série de causas e efeitos. Faz um tempinho, uma hora, que eu gerei um texto assim, ó. Senhorita Solidão, me concede o prazer de tua dança? Ouvi teu conversar sobre o silêncio com a morte. Não és demasiadamente profunda para ouvidos tão surdos? Ela mesma não apagaria o sentido ao ver nossa dança? Nos sonhos horripilantes dela, há moscas e Beelzebu para o perecível imperecer. Marcas de nascença são apenas portinholas para decompositores. Esperança por esmaecer, pôr do sol, locomoção da própria significação, consentir sem consenso, solilóquios em ângulos, ao ver atrás das cortinas de 001, 01, 1101. Tem memórias despidas de tempos e de seres. Tem passados de estrelas que vão existir. Tem panteões condensados em palavras como eu te amo. Miraculo suavemente deixado pelo vento, não? Ou seja, miraculo é um milagre suavemente deixado pelo vento. Barulho ensurdecedor de elucubrações do mentalês se debatendo dentro do encéfalo. O que eu estou querendo dizer é que os pensamentos, eles não são substâncias. Eles são um processo de algo para manter essa forma. Esse princípio da autoconservação da biologia parece que não é algo meu, porque suicidas são contra a autoconservação, mas o corpo deles não. Então entra em uma contradição entre o que alguém acha e o que o corpo dela acha. E aqui eu fiz uma brincadeira dizendo que o pensamento, ou que as elucubrações, o mentalês, que é a linguagem do pensamento, está se debatendo, está pegando e tá preso, tá batendo entre as paredes do cérebro, do encéfalo. Eu acho que eu tô esgotando, já esgotei os meus assuntos. Eu tenho algo para dizer, na verdade. É engraçado como a nossa mente funciona de tentar reduzir tudo ao máximo possível, porque isso economiza a energia que o cérebro tem de usar, né? Tem o ponto cego dentro do seu olho e quando a gente observa as coisas, você não observa cada átomo individual. A realidade ela se condensa dentro dos seus olhos, você observa, você não vê a realidade ela mesma, você vê uma interpretação, eu diria que fidedigna do seu cérebro. Porque, por exemplo, se eu estou olhando para uma mesa e vou abaixando a minha mão paulatinamente, aos poucos, até a mesa, eu não vou, por exemplo, a realidade não vai estar 10 centímetros abaixo do que o que eu estou observando, do que a minha mente é capaz de prever, o tálamo, quer dizer, o córtex visual, o tálamo que corrige, né? É o Photoshop. Isso funciona para as 3 dimensões, né? Altura, largura, profundidade e o tempo, que é uma dimensão não física.
Mas na verdade ele é físico, né? Porque o tempo e o espaço são a mesma coisa. Então ele é de alguma forma físico. Então, continuando nas três dimensões, sei lá, sei lá. Só que a gente não consegue pensar em quatro ou cinco dimensões físicas. A gente tem um limite, assim como um ser de duas dimensões não conseguiria pensar em três. A gente não consegue pensar em anjos, seres incognoscíveis ao intelecto. A gente sempre abaixa aquilo à nossa realidade palpável. Por exemplo, se eu for imaginar anjos, eu vou imaginar como seres humanos e com asas de pássaro. Não que eles precisem de asas de pássaro, só que o ser humano, o imaginário coletivo dele, não conseguiria imaginar um ser humano voando sem necessariamente um acessório que é as asas, que daria um suporte para o voo dele, né? A gente não consegue imaginar Deus. Até o meu próprio corpo, o trato gastrointestinal, quando eu ingiro algum alimento, ele pega e quebra o alimento em proteínas mais simples. Exemplo, ele pega um carboidrato, transforma em glicose, transforma os alimentos em ácido graxo, ácido graxo, como é que é o nome do outro? Aminoácido, ele faz as proteínas e daí nascem as enzimas catalisadoras. Então, meu próprio corpo, tipo o arroz tem um genoma, tem genes muito mais complexo que o meu. Isso não, isso quer dizer o número das interações dos genes dentro do arroz. Então a gente sempre está mais simplificado. A própria inteligência artificial, ela funciona via algoritmos e zeros e uns, output e input e output, na verdade. E quando o chat GPT vai te mostrar uma conta complexa, o pano de fundo daquilo é só zeros e uns, sendo movidos via algoritmos, inputs e outputs, dados de entradas e produto final. Quando eu olho para as coisas, eu sei que o meu cérebro está processando aquilo. Eu lembro de algumas épocas que eu estava tendo algumas alucinações hipnagógicas, ou seja, quando você acorda ou quando você está dormindo, você tem algumas chances de ter algumas alucinações. E eu olhava para a cortina do meu quarto e tinha umas partes azuis bem esquisitas, como aquelas TVs antigas fora do ar, só que sendo projetada na realidade. Isso faz pensar se eu não tô literalmente numa simulação ou num show de Truman, sei lá. Eu não sei qual que é a sensação de ser eu não sei qual é a minha verdade íntima. É, até esqueci a outra coisa que eu ia falar. Eu acho que eu sinto solidão dentro da própria solidão. Tipo assim, quando eu tô com pessoas eu me sinto sozinho, mas quando eu tô sozinho, literalmente de verdade, sem outras pessoas, eu me sinto liberto dentro da minha própria solidão, que já é uma solidão entre as pessoas. Eu me sinto sozinho dentro do meu próprio cérebro. Eu sei que eu vou morrer sozinho e que eu nasci dentro de mim e ninguém podia fazer aquilo por mim. Eu sei que se eu não quiser mais viver, se eu não quiser mais comer, não tem ninguém que vai forçar eu comer. Então eu vivo pela força de vontade, através das minhas próprias decisões. E essas decisões visam alguma coisa que eu amo, alguma aspiração, algum desejo, alguma necessidade, o que a minha verdade íntima deseja. Por que que eu, se foi eu que causei tudo isso, se eu sou uma parte de Deus de verdade, por que que ele faria exatamente isso de se projetar em vários particulares? Por que que eu sou uma maneira do cosmos de se observar? Qual o sentido disso?
Os olhos é a janela da alma ou o espelho para o cosmos? Não é a vida que tem sentido? É eu que dou sentido pro universo.